Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje trago um assunto interessante para vocês e muito importante, de matemática básica. O assunto do vídeo de hoje é o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, entre números que a gente conhece, números inteiros, números naturais, e eu vou ensinar para vocês hoje uma forma prática de se calcular esse MMC. Antes de mais nada, pedir para você, se você for novo por aqui, se inscrever no canal, é muito importante. Eu trago vídeo de matemática básica, de matemática interessante, assuntos novos para vocês, tá? Então, se você se interessa pela matemática ou se você gosta, se inscreva no canal, porque tem vídeo novo todos os dias, tá bom? É uma alegria te receber aqui no meu canal. Se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço demais, fortalece muito o meu trabalho e vai mostrar que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então me ajude aí, deixe o seu joinha e agora vamos para o vídeo. Gente, é o seguinte, antes de mais nada, a gente precisa entender o que significa aqui para nós o mínimo múltiplo comum. Para sabermos isso, a gente precisa primeiramente saber o que são os múltiplos de um número. Os múltiplos de um número são aqueles números que a gente vai encontrar como resultado de uma multiplicação do número pelos números naturais. A famosa tabuada, como a gente conhece, né, desde que a gente viu pelas primeiras vezes, é claro, falando dos números menores, a gente conhece geralmente a tabuada até o 9 na escola, né? E a gente sabe que essa tabuada é construída a partir dos múltiplos dos números. Por exemplo, a tabuada do 3 são os múltiplos de 3 até o 30, por exemplo, né? Multiplicando 3 vezes 1, 2, 3 até o 10, mas isso continua infinitamente. Então esses são os múltiplos de um número. E vale também para os números grandes, né? Por exemplo, vamos pegar o 20, que é fácil. O 20, os múltiplos deles poderiam ser 20, 40, 60, 80, 100 e assim por diante. Todos os números multiplicados pelos números naturais encontram como resultado os múltiplos dos números. E aí a gente vai ter que encontrar múltiplos que são comuns. O que isso quer dizer? Múltiplos que aparecem nas duas listas, né? Quando a gente lista aqui os múltiplos, temos aqui uma lista enorme, infinita de números. E a gente vai querer descobrir um múltiplo comum, e não é um múltiplo comum qualquer. A gente quer o mínimo, o menor deles. Então, sabendo o que é o mínimo múltiplo comum, agora a gente vai para a prática para poder calcular. Uma das maneiras de se encontrar o mínimo múltiplo comum, como eu disse para vocês, seria listando os múltiplos, e aí você seleciona ali na hora de comparar essas duas listas, três no caso aqui, né, dos nossos valores, e você encontra o mínimo múltiplo comum ali, fazendo essa conta toda. Mas dá muito trabalho. E aí eu vou trazer para vocês agora a forma prática para mostrar que não é difícil calcular, e depois eu vou falar também da utilidade desse MMC, que é muito importante, principalmente nas contas com frações, beleza? Então vamos fazer aqui a primeira parte do nosso vídeo, depois a gente faz a segunda parte aqui, né? Dois exemplos para vocês entenderem como que se faz aplicando esse método que eu vou utilizar. Ele funciona para qualquer número inteiro natural, né? Vamos falar dos naturais positivos, né? Para a gente poder, dos inteiros positivos, que são os naturais, para não ficar muito confuso caso apareça alguém falando sobre números negativos aqui, tá bom? Então a gente vai ter aqui apenas números positivos, tá? Múltiplos positivos aqui nesse caso, tá? Vamos listar 20, 25 e 40, tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um do lado do outro, 25 e 40. Aparentemente parece que eu não fiz nada, né? Mas eu vou fazer um traçado aqui e sempre que eu faço esse traçado, você já deve imaginar que a gente vai fazer uma fatoração, mas é uma fatoração diferente aqui, gente, porque eu tenho três valores, né? E agora, então, o nome dessa fatoração é chamado de fatoração simultânea. O que isso quer dizer? Eu vou fazendo as divisões, como a gente já está acostumado a fazer, só que simultaneamente, tentando dividir todos os valores que estão listados aqui. Para isso, a gente vai precisar de um conjunto de números muito importantes que eu vou ajudar vocês a lembrar, que são os números primos. Os divisores do mínimo múltiplo comum são os números primos. Então a gente precisa conhecer esse conjunto, vou escrever aqui no cantinho, tá? Os números primos. Eu vou escrever somente alguns, tá? Eles são infinitos, então eu vou colocar alguns para a gente poder utilizar aqui na nossa continha, tá bom? Vai começar sempre pelo número 2, porque o 2 é o único primo que é par e é o menor deles, tá? Depois temos o 3, o 5, 7 e assim por diante, tá? Aqui já é suficiente, temos o 11, 13, 17 e assim por diante, tá bom?
Esse conjunto é infinito, mas pra gente aqui, aqueles ali são suficientes. Caso precise de mais algum, eu aumento a lista pra gente, beleza? Então temos aqui, ó, esses valores aqui para dividir. Então, dividir por números pequenos, como são esses aqui, a gente consegue inclusive fazer de cabeça, isso vai ser muito bom. E a gente sempre vai começar da esquerda para a direita, né? Do menor primo até o maior. Então a dica é, se eu tenho números pares, eu já começo logo com o número 2, que é o único primo que é par. Então a gente já tem certeza que essa divisão é possível ser feita por 2. Aí você deve pensar assim, mas eu tenho 25 que não é par. O que eu faço com esse 25? Vou explicar para vocês. Como é uma fatoração simultânea, eu vou tentar dividir todo mundo aqui. E a palavra tentar é muito importante, porque muitas vezes, ou algumas, né, depende da situação, eu não vou conseguir dividir, que é o caso do 25, que não dá para dividir por 2. Quando isso acontecer, eu vou manter esse 25 da mesma forma que ele está, sem dividi-lo, tá? Então só vou considerar aqui divisões exatas, porque é aí que se constitui, né, os múltiplos de um número, tá bom? Então, ó, 20 dá para dividir por 2, certo? 20 dividido por 2 é igual a 10. Então eu vou listar o 10 aqui, embaixo do 20. Sempre separando por vírgula, tá bom? 25, como eu disse para vocês, não dá para dividir por 2. Então ele se mantém da mesma forma, tá? 40 dividido por 2 é igual a 20. Muito bem, fizemos a nossa primeira etapa da divisão, tá bom? Continuando tendo números pares, a gente vai continuar sempre com os menores. Então o 2 é mais uma vez o nosso candidato para fazer a divisão. Da mesma forma, 10 dividido por 2 dá 5. 25 não dá, mantém. 20 dividido por 2 dá 10. Continua tendo o número par. Eu vou repetir novamente o número 2. E aí agora o 5 também não dá para dividir. O que eu faço? Mantenho o 5 da mesma maneira. 25 aqui. E o 10 dividido por 2 é igual a 5. Pronto, chegamos numa etapa em que não temos mais nenhum número par. Então, eu já não posso mais utilizar o número 2 como sendo divisor, né, primo desses nossos valores. Então, eu vou ter que ir para o próximo primo que consegue dividir pelo menos um desses valores aqui. Como todos esses números aqui, né, temos 5, 25 e 5, todos eles terminados em 5, a gente já espera que o divisor mais importante, o mais que brilha pra gente aqui, né, é o 5, porque todo número terminado em 5 é divisível por 5. A gente só tem que checar se é divisível por 3, porque se for divisível por 3, geralmente a gente faz do menor primeiro, depois o maior, tá? Mas não é divisível por 3 porque o 5 não dá, 25 não dá, né, porque 2 mais 5 dá 7, e 7 não é múltiplo de 3, esse é o critério da divisibilidade por 3, tá? E o 5 também não é. Então, o nosso próximo número sem enrolação vai ser o 5. 5 dividido por 5 é 1. E aí, daqui a pouquinho eu vou falar desse 1 aqui que é muito importante, tá? 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Por que o 1 ele é importante? O 1, gente, ele é o nosso critério de parada, mas não basta que somente um valor ou dois tenham sido encontrados no número 1. Todos os números aqui têm que chegar no 1. Então ainda temos mais uma etapa. Mesmo que seja somente o termo do meio aqui, a gente tem que continuar dividindo até que todos os números tenham chegado até o 1, beleza? Esse é o critério de parada das minhas fatorações simultâneas aqui no caso do MMC, beleza? Então temos que dividir novamente por 5. E geralmente nessa etapa fica muito fácil, porque os números já estão muito divididos, né? Já fica bem menorzinho para a gente fazer. Então vai ficar aqui 1, né? O 1 não dá para dividir, então já mantém ele mesmo. Sempre que chega no 1, ele mantém até onde acabar, tá? 5 dividido por 5 é 1. E 1 dividido por 5 não dá, mantém o 1. Aqui, gente, chegamos no nosso final. Eu vou fazer um traçadinho aqui e agora a parte importante da nossa conta vai acontecer. O que eu devo fazer agora com esses fatores que eu encontrei? Para se calcular o MMC, eu vou multiplicar todos esses fatores aqui e o resultado que eu encontrar dessa multiplicação será para a gente o nosso resultado do MMC. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 5, 200. O que significa? Significa que o nosso MMC entre esses números todos aqui é igual
a 200. Olha que legal. Encontramos o mínimo múltiplo comum desses três valores que a gente queria encontrar, beleza? Esse é o nosso primeiro exemplo. É assim que se calcula o MMC de quaisquer valores, tá? Aqui eu dei o exemplo de 3 números, mas poderia ser 4, poderia ser 2, 5, 6, quantos forem. Quanto maior, mais contas, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o processo é o mesmo. Fatoração por números primos simultânea. Para a gente praticar, vamos agora exercitar no nosso segundo exemplo. Vou fazer junto com vocês, mas também convido você a escrever nos comentários qual que é o MMC desse valor aqui, desses valores, né? 15, 25 e 32. Vamos fazer a conta? Vamos lá. Vou listar novamente esses números, 16, 25 e 32. Como eu fiz no outro caso, vou fazer uma linha reta aqui para a gente poder fazer a fatoração. E aí é só começar a dividir. Não tem mais segredo, já temos os números primos, é só dividir agora que vai ficar facinho. Quer ver? Aqui, ó, temos números pares, começamos por 2, tá? Dividiu por 2, e aí vai ficar o seguinte. 16 dividido por 2 é 8. O 25 não dá de novo, tá? Vamos manter o 25 aqui. 32 dividido por 2 é igual a 16. Tem números pares, vai por 2 de novo. Aqui vai ficar 4, porque 8 dividido por 2 é igual a 4. 25 mantém. 16 dividido por 2 é 8. E assim a gente vai seguindo, tá? Por 2 novamente. 4 dividido por 2 é 2. 25 mantém. 8 dividido por 2 dá 4. Tá acabando, hein? Tá ficando bem pequenininho esses números aqui. Agora tá chegando na reta final. Mais uma vez por 2, aqui chegou no 1. Então, o primeiro valor já está na etapa final. 25 mantém. E o 4 dividido por 2 é 2. Ufa, agora por 2 de novo, porque é o último par. Vai ficar 1, 25 e 1. Esse agora, 25, a gente vai fazer o seguinte. 25, o único número que dá para dividir o 25 é o 5. Então, vai ficar aqui 5 para nós. 1, 5, 1. E finalmente, igualzinho aqui nesse caso aqui, né? O 5 de novo. Vai ficar 1, 1, 1. Muito bem, chegamos aqui no final. Vamos agora fazer a multiplicação desses fatores para a gente encontrar o MMC desses números que a gente tinha aqui, 16, 25 e 32. Se eu multiplicar, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. 32 vezes 5 vai ficar 150, 160. 160 vezes 5, vamos fazer essa continha para não errar? 160 vezes 5, isso aqui vai ficar 0, 30, sobe 3. 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. 800. Ficou bem grande essa daqui, né, gente? 800 é o valor do MMC desses números aqui. Então percebam que às vezes vai acontecer, né, do MMC ser um número muito grande, tá? Então a gente só tem que fazer com cuidado, fazer as fatorações, as divisões tranquilamente e depois multiplicá-las, que o resultado dessa multiplicação é o nosso MMC. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Esse traz pra gente um conteúdo muito importante. Como eu disse, dá para utilizar para poder fazer adição e subtração de frações, porque a gente precisa fazer o MMC dos denominadores, né? Então aplique bastante esse método para você sair das contas aí com maior facilidade. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.